Dando continuidade ao nosso estudo sobre as redes de computadores, agora vamos falar sobre o termo proxy, falando aí sempre sobre os conceitos de redes e internet. Primeira leitura: máquina que funciona como um procurador que tem seu próprio endereço de IP e serve como intermediário entre os micros e a rede externa. Bem, para entender a ideia do proxy, primeiro é bom que sempre lembre esse termo proxy está vinculado ao termo procurador, como aqui descreve, máquina que funciona como um procurador. Exemplo, se eu tiver instalado um proxy web na minha rede, essa máquina, esse servidor proxy, poderá procurar informações na web e fornecer aos computadores da minha rede interna, funcionando como um servidor intermediário entre os computadores da rede interna e da própria rede externa. Portanto, se o proxy pode funcionar como a porta de ligação de uma rede interna como uma rede externa à internet, ele também pode funcionar como o gateway daquela rede. Se a gente lembrar nossas aulas anteriores, os blocos anteriores, falamos que gateway é o termo que identifica o equipamento que naquele momento faz a função de porta de ligação da rede interna com a rede externa. E o proxy, que é um procurador, pode servir como servidor intermediário e pode servir como porta de ligação da rede interna com a rede externa à internet. Ele pode se tornar, por exemplo, o gateway daquela rede. Pode ser um exemplo de gateway. Mas vamos ver sempre aqui no desenho organizacional que fica mais fácil a compreensão, né? Se a gente pegar aqui, eu tenho na minha rede interna, eu tenho 3 computadores, certo? Aqui na minha rede interna. Tenho aqui um hub ou um switch, que é o equipamento que está conectando, funcionando como ponto central de conexão dessa rede interna, equipamento que a gente já havia estudado. Ok. Aqui eu tenho o proxy, um servidor proxy, que é o procurador, o servidor intermediário, e aqui um modem ADSL ou DSL, que me permite conexão com a internet, e o modem é aquele conversor de sinal. Nessa situação de rede, nós já estudamos a função do hub e do switch. Lembra? O hub e o switch funcionam como ponto central de conexão daquela rede, como concentrador. Com a diferença que o hub é por difusão e o switch é por comutação, mas os dois funcionam como ponto central. Aqui o meu servidor proxy, ele faz a seguinte função. Tu imagina que um determinado computador dessa minha rede interna faz a solicitação de acesso a uma página da web na internet. Na verdade, quando esse computador da minha rede interna quer acessar uma página, nesse meu exemplo, essa informação vai até o proxy. O proxy recebe essa solicitação e é ele quem procura essa página lá na internet. Então, o servidor proxy está fazendo a função de procurador, ele está procurando aquelas informações na internet e ele traz de volta essa informação para esse computador. Se esse outro computador aqui de cima solicitar a mesma informação que esse de baixo já solicitou anteriormente, vai de novo para o proxy recebe a sua solicitação e muitas vezes, quando são informações solicitadas com frequência, o proxy guarda essas informações no seu próprio armazenamento, no seu cache interno. E aí, se esse computador solicitou para a internet as mesmas informações que esse computador aqui já solicitou, então, o proxy recebe essa solicitação, verifica no seu armazenamento e encontra aquela informação e já devolve essa informação para esse computador de forma bem mais ágil e rápida, sem a necessidade de buscar essa informação na internet. Percebe que nesse meu modelo, o proxy de fato funciona como o que ele de fato foi determinado. Ele está funcionando como um procurador que procura informações na internet e repassa aos computadores da rede interna. Só que muitas vezes ele guarda essas informações para si, porque se outro computador solicitar, o proxy já tem isso armazenado e já devolve mais rapidamente essa informação. Essa é a ideia da função de um proxy. Claro, como primeira função, o termo procurador, servindo aqui como um servidor intermediário entre a rede interna e a própria rede externa à internet. Mas uma outra função que nós podemos atribuir ao proxy, e é nítida isso, que ele acaba funcionando como um elemento de controle do que é acessado em relação à rede interna e à rede externa à internet. Porque se ele está funcionando como um servidor intermediário, isto é, esses computadores não estão acessando a internet diretamente,
essas informações estão passando pelo proxy, então, obviamente, o proxy pode controlar as informações acessadas pelos computadores da rede interna na rede externa à internet. Então, ele acaba funcionando também como uma espécie de controlador, que acaba controlando que tipos de informações estão sendo acessadas na internet por esses computadores da rede interna. Essa é a ideia do nosso proxy. Quais são, então, os destaques teóricos que eu poderia realizar em relação ao proxy? Primeiro, o que significa a própria ideia do nome proxy, que vem de procurador. Então, o proxy, a princípio, é uma máquina, um servidor procurador. Agora, por que a ideia de que tem seu próprio endereço de IP e serve como intermediário entre os micros da rede interna e da rede externa? Por que essa ideia de próprio endereço de IP, professor? Bem, basta pensar numa historinha que eu te contei aqui, ó. Se a gente tem a rede interna, cada computador aqui da rede interna possui o seu próprio endereço de IP, sendo reconhecido na rede interna. Mas para a internet, o único IP que está sendo reconhecido é o do servidor proxy, porque ele tem o seu próprio endereço de IP, claro, reconhecido na rede externa à internet. Então, para a internet, quem está fazendo o acesso a essas informações é sempre esse proxy, com o seu endereço de IP, que distribui para os computadores da rede interna, que possuem endereços de IPs reconhecidos somente na rede interna. Então, a ideia do proxy é também servir como aquele que vai ficar visível para a internet. O endereço, mesmo que esse computador aqui de cima acesse a internet, como ele está acessando através do proxy, quer dizer, ele solicita para o proxy, e o proxy vai buscar da internet, a internet reconhece que quem está fazendo esse acesso é o proxy, que tem o seu próprio endereço de IP reconhecido na internet. E esses aqui possuem endereços de IPs reconhecidos na rede interna. Então, percebe que a função do proxy também está associada, se a gente for pegar, observa aqui o texto, está associada à máquina que tem, isto é, um servidor que tem o seu próprio endereço de IP. Como assim o seu próprio endereço de IP? Que é reconhecido na internet e serve, como eu já disse, como intermediário entre a rede interna e a rede externa. Bem, sempre é bom que a gente enxergue, então, a ideia do desenho organizacional. Desde que eu venho comentando sobre os equipamentos de rede aqui no estudo que nós estamos fazendo, switch, hub, o roteador, falamos agora do proxy, todos esses equipamentos é muito importante que a gente tenha a noção, a ideia, a compreensão de como isso funciona e não só a decoreba. Por que eu sou contra a decoreba por aí? Professor, eu peguei e decorei aquele textinho, observa, decorei aquele texto do proxy e já está bom. Não, não está bom. O importante é o entendimento, porque as provas de concurso falam a mesma coisa, só que com outras palavras. Nunca uma questão vai repetir o mesmo texto da questão anterior. Então, se o texto nunca é repetido, nunca é igual em relação a esses conceitos, é importante que tu lembre desses desenhos organizacionais para chegar no dia da prova e ter mais capacidade de responder em função do entendimento, quer dizer, porque tu entendeu a função daquele equipamento e não só porque tu decorou o texto. Então é importante não decorar só o texto. Claro, o texto serve como uma base de apoio para compreensão, mas a compreensão em si é o que vale para a prova. Compreender, porque ele coloca uma situação e dentro dessa situação eu tenho que responder.